Terça-feira, 21 de junho de 2022. Começa agora pela Folha FM 98,3. Mais um Folha no Ar ao vivo, também pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você pode acompanhar esse programa logo mais às 17 horas em reprise na Plena TV e também na melhor hora do dia para você em podcast, com edição aí do programa em todas as plataformas, Amazon Music, em Spotify, todas as plataformas de música. Você pode acompanhar aí o podcast deste programa de hoje, que, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, traz previsão de tempo bom para Campos. Tem algumas nuvens, mas a previsão é de tempo bom, sem chuva, com máxima de 28 e mínima de 17. Agora aqui no centro já faz 19 graus. No programa de hoje, com Arnaldo Neto, nós vamos conversar com Bernardo Rossi, ex-prefeito de Petrópolis e pré-candidato a deputado estadual. Também foi secretário estadual de habitação, secretário estadual subsecretário das cidades, né? E o Bernardo já está conosco aqui para falar sobre essa experiência na prefeitura de Petrópolis, também como deputado, como secretário. Vamos falar da sua atuação no governo Cláudio Castro e uma avaliação dessa gestão estadual. E por final, vamos pedir ao Bernardo para que faça uma projeção às urnas, desde deputado estadual, federal, esse ano é grande a eleição, né? Senador, temos aí quadros também fortes de senadores, além de governador do estado e presidente da República. Bernardo, já vamos trazer o seu bom dia, mas já registro aqui a honra e o prazer de recebê-lo, com, claro, né, sendo acompanhado e ciceroneado aí pelo nosso queridíssimo Sérgio Mendes. Sempre bem-vindo também a essa casa. Antes então da gente começar a nossa conversa, deixa eu trazer aqui as manchetes do portal folha1.com.br, que tem agora em sua página o seguinte destaque: Secretaria de Saúde de Campos confirma um óbito por leptospirose. Lamentável, né, rapaz? O caso foi confirmado por exame laboratorial no último dia 13. Pasta fala sobre risco de contaminação, mas afirma que não há motivo para pânico. Foi um caminhoneiro de 58 anos que não resistiu. Ele deu entrada no Hospital São José, aqui na Baixada, e já logo assim foi transferido para a Beneficência, mas infelizmente veio a óbito. Prefeito de Campos, Vladimir Garotinho, testa positivo para a Covid-19. Ele está com sintomas leves e em isolamento domiciliar. Petrobras anuncia 16 bilhões de dólares em investimentos na bacia de Campos. Investimentos são considerados como novo marco da exploração da bacia, entre aspas. Prefeitura de Campos estuda aumento do Vale Alimentação de forma escalonada. O reajuste pode chegar até 100%, dependendo do salário base do servidor. Com 3 doses da vacina, fotógrafo Dibs Hawaii testa positivo para a Covid-19. Dibs, de 85 anos, pediu em suas redes sociais que a população não relaxe com o uso de máscaras. Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima inicia a reforma do prédio anexo do Museu Olavo Cardoso. Já o prédio histórico do museu aguarda a elaboração do projeto. Prestadores de serviços da Enel fazem paralisação em Campos. A coisa já não é boa com a equipe completa, você imagina com paralisação. BR-101 não registra fatalidades durante o feriadão de Corpus Christi. Foi registrada a passagem de 379 mil veículos durante aí esse feriadão na divisa Rio, Espírito Santo e
Niterói. Casal de adolescente pega carro do pai e foge. PM localizou o carro na Praia dos Anjos, em Arraial do Cabo. Acabou a gasolina. A R$10 não dá para ir muito longe. Preso por violência doméstica. Contra ele, havia um mandado de prisão condenatória pendente. Saúde confirma o 8º caso da varíola dos macacos no Brasil, sendo que 2 são no estado do Rio. O primeiro caso da varíola dos macacos que aconteceu no Brasil foi em São Paulo e ontem, no final da tarde, o paciente já estava com a alta assinada pelos médicos. São 7h15 em Campos, você está acompanhando aqui pela Folha FM, o Folha no Ar, e eu começo o programa então, já trazendo o bom dia do Bernardo Rossi, ex-prefeito de Petrópolis, a nossa Suíça brasileira, nosso refúgio aqui, quando a coisa aperta, né? Acho que 10 em cada 10 fluminense gosta de Petrópolis, Teresópolis, Friburgo. Eu sou fã mesmo para morar, para aposentar lá em São Pedro da Serra. Mas é até onde a gasolina dá para ir, entendeu? Mas Petrópolis, sem dúvida nenhuma, é uma referência no turismo, na educação, principalmente nessa questão histórica, né? O acervo do patrimônio. Aliás, é uma das questões que eu quero mais tarde, depois da oportunidade, de tocar com você, Rossi, sobre essa questão de toda essa preservação desse patrimônio histórico, que nós temos muito, mas muito patrimônio histórico aqui e que precisa de imediata recuperação para não cair, enquanto que Petrópolis tem, né, o seu patrimônio todo preservado. Depois você revela para a gente aí como é que é essa experiência. Bom dia, Bernardo Rossi, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no Folha no Ar. Bom dia, Cláudio, que oportunidade bacana estar aqui com você. Bom dia também, Arnaldo, bom dia também ao nosso ex-prefeito e amigo Sérgio Mendes. Mas, Cláudio, eu estava batendo um papo com você antes, cara, e tá aqui no Folha FM. Primeiro, para mim, é uma forma de estar prestando contas, de estar mais próximo de Campos, de toda a região, né? E assim, um grupo muito forte. Primeiro, vocês estão na rádio, na TV, no jornal impresso. Para mim, eu fico muito feliz porque eu venho de uma região que tem 2 jornais diários, né? Então, e a gente vê que no estado do Rio de Janeiro, no Brasil, o jornal impresso está acabando. Mas eu ainda acredito e gosto muito daquele manuseio do jornal também. Nem se falar a força que vocês têm nas redes sociais também, nas mídias. Então, assim, obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje com você, Cláudio. A gente que agradece você passar aqui com essa visita e com a comitiva toda aí. Deixa eu trazer o bom dia do responsável, um dos responsáveis lá pela equipe do jornal, que é o Arnaldo Neto. E, como sempre, né, misturando madrugada com dia, né, e quando dá para dormir, ele dorme. Quando não dá, está aqui com a gente, assim como também é o Aloysio Abreu Barbosa na semana dele aqui. Meu caro Arnaldo Neto, bom dia, seja bem-vindo a essa bancada, como sempre, importante e necessária a sua participação. Opa, bom dia Nogueira, bom dia Bernardo, bom dia sobretudo a você ouvinte da Folha FM. Nogueira, vou aproveitar então, vamos começar, vamos abrir aqui o bate-papo. Bernardo, a gente estava olhando aqui a sua biografia, né? Claro, qualquer entrevista a gente faz aquela pesquisa sobre a vida do entrevistado, e você começou na vida pública desde 2004, como vereador, foi deputado, foi presidente da CCJ, que é a mais importante das comissões da Assembleia Legislativa, prefeito de Petrópolis, que é praticamente o assunto desse bloco, e agora é novamente pré-candidato a deputado. Qual o saldo que você tem de toda essa experiência de vida pública? O que te levou à vida pública e o que te motiva a continuar nela? Arnaldo, assim, eu tenho uma longa caminhada, né? Comecei muito cedo, hoje eu tenho 42 anos. O meu pai, ele era muito amigo na época do Dornelles, do presidente na época, né, o general Figueiredo, e eu vivi muito esse ambiente ali. Meu pai nunca foi candidato a nada, mas eu acompanhava ele
desde muito pequeno, cara. E aí um dia eu falei para ele, eu quero ser vereador, né? Não foi incentivo dele, né? Você tem que ser, porque às vezes acontece isso na política. Não, pelo contrário, ele foi lá, claro que ele gostou. Só que eu comecei antes, cara. Eu fui candidato em 2000 e eu perdi a minha primeira eleição. Na época eu não tinha noção dessa questão partidária, que eu até estava batendo um papo antes com o Cláudio. A política é um pouco de matemática também. Além de você ter o voto, você tem que saber fazer esses estudos matemáticos de partido. Claro que, além do partido, você tem que se identificar ideologicamente. Mas, enfim, aí eu tive 1.155 votos na época e perdi a eleição. Meu partido não fez legenda. Na época, elegeu um candidato com 600 votos. Então, eu tomei gosto ali, vim trabalhar em 2004. Eu fui o vereador mais votado da história de Petrópolis, me reelegi vereador, aumentei a votação. E foi um momento ali, Arnaldo, que a população começou a olhar mais ali para mim quando eu assumi a presidência da Câmara. E eu fui um presidente da Câmara muito austero ali, né? Eu fiz o concurso público que não tinha mais de 30 anos. Hoje já tem a questão do nepotismo, que não pode, o filho do nepotismo, mas na época podia. Então, assim, era uma vergonha a Câmara. Era parente de vereador, Cláudio, ali empregado de baixo acima, né? Da guarita à presidência. E aí a gente fez o fim do nepotismo, e ali eu comecei, fiz o Câmara nas comunidades, então ali a população começou a enxergar. E ali me deu uma visibilidade, uma projeção muito grande, até porque Petrópolis, foi o que você falou, é uma caixa de ressonância para o Estado. E eu tive uma votação muito expressiva para deputado estadual, cara. Ganhei a eleição, na época, no MDB, um partido muito duro para ganhar a eleição. E já cheguei ali ocupando espaço. Você falou muito bem ali, porque as pessoas, quando a gente fala, presidir a Comissão de Constituição e Justiça, acha que, mais uma comissão, não entende muito, porque as câmaras não cuidam tanto das comissões como a Câmara Federal e como as assembleias. E abaixo do presidente da Assembleia, o cara que manda ali é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, né? O Sérgio sabe muito bem disso. Nenhum projeto passa, ele nasce e ele tramita que não passe pela CCJ, cara. E ali acaba te dando muita força política que os deputados vão lá conversar com você, os deputados vão lá despachar com você. Hoje mesmo, que é meu amigo, o presidente da Assembleia, poxa, eu fui deputado com ele, e ele ia lá na época, ele não era o presidente, e ele precisava despachar na Comissão de Constituição e Justiça. E isso me deu força para aprovar muitos projetos importantes, cara. Não sei se o tempo que a gente tem, se eu posso... Vou falar de alguns projetos. Eu estava até ainda há pouco, acordei mais cedo e falei, deixa eu relembrar aqui alguns projetos, cara. Aí tem projetos na prevenção na área de saúde, tem projetos voltados para servidores estaduais que têm filhos com deficiência, e por aí vai. Mas eu sou autor de uma lei, Arnaldo, que para mim é um orgulho muito grande, que eu estava até ontem numa reunião bacana, que o Cláudio fez para mim, que o Adilson, que o Sérgio, uma reunião com um número bastante de pessoas, tanto de formadores de opinião, quanto pessoas da ponta, que é um projeto esportivo e cultural que a gente já implantou aqui em Campos. Tem música, tem canto, tem zumba. Então a reunião foi voltada ali para esse nosso público, e eu tive a oportunidade de relembrar uma história, Cláudio, que logo no meu primeiro mandato, quando eu assumi há mais de 10 anos, eu lembro que tinha um grupo de mulheres andando pelos corredores de Assembleia, cara. Camisa branca, a letra vermelha, falando de câncer do colo do útero, falando de HPV, e eu realmente na época não era um tema ali que eu dominava. E eu vi que elas rodavam um gabinete e ninguém atendia. E alguma coisa me fez ali, falei, mandei chamar, falei, não, chama esse grupo aí, eu lembro se era 10, 15 mulheres, deixa eu ver que causa é essa.
E aí me apresentaram, né, o quanto era doloroso o tratamento do câncer do colo do útero, o número de óbitos entre as mulheres relacionado ao câncer do colo do útero, e que existia uma vacina, que eram 3 doses, mas era muito cara essa vacina, e era inacessível, as pessoas quase nem falavam dessa vacina pelo valor que era, mas me apresentaram que seria uma paz e uma tranquilidade muito grande para as mulheres, que teria uma diminuição muito grande devido a esse vírus, que era o HPV, que é o vírus que é o 90% do câncer do colo do útero é relacionado ao vírus HPV, e me apresentaram essa conta, e aí o que eu falei? Opa, peguei essa causa e levei para o restante dos 69 deputados, e levei ao governador do estado. Cara, e consegui convencer, na época eu presidia a Comissão de Constituição e Justiça, estava forte na Assembleia, consegui convencer os meus pares e o governador. E aí, Arnaldo, o estado do Rio de Janeiro foi o primeiro estado do Brasil a vacinar contra o vírus HPV. Acabou virando, outros estados copiaram, eu lembro como se fosse hoje, cara, eu num posto de saúde, com um secretário municipal e com um secretário estadual, o secretário municipal da capital, era um nome estranho, Hans, enfim, e o secretário estadual também, de saúde, aplicando a primeira vacina contra o vírus HPV. Acabou virando uma grande campanha nacional, Brasília me chamou, né? Fui lá, falei, e hoje, quando chega no momento, né, está no calendário nacional de vacinação, eu confesso, por mais que seja a nossa obrigação, Cláudio, quando eu vejo lá, ligo a televisão, vejo pela rede social, uma grande campanha, chegou o momento da campanha de vacinação, né, falando, explicando o que é, mas muito mais do que ver uma lei nossa virar uma grande campanha nacional, do que ver uma lei, mais do que seja minha obrigação, né, ver uma lei salvando vidas, são os números, e os números reais, cara, que teve uma redução da contaminação dos casos de câncer do colo do útero muito significativa. E uma redução de 90% no número de infectados relacionados ao HPV, cara. Então, assim, você vê, Arnaldo, a importância de uma lei, estou falando aqui de uma lei de prevenção na área de saúde voltada para as mulheres, quantas vidas essa lei salvou, né? Então, assim, a gente nem fala na redução da economia que foi feita, porque além de ter sido uma economia, porque a vacina acabou sendo mais barata que o tratamento do câncer do colo do útero, estamos falando de salvar vidas, que a gente deixa até esse lado à parte, que isso não tem preço, né? Quanto custa uma vida? Salvar uma vida, né? Qual o valor disso? Então, eu confesso assim que a gente fala às vezes do parlamentar que trouxe um recurso para a cidade, que está fazendo a pavimentação, mas esquece a maior função dele, que é legislar e fiscalizar o Poder Executivo, né? Então, me veio aqui agora na cabeça uma outra lei que eu também falei ontem, porque o público era um público grande de mulheres. Na época, Arnaldo, tinha uma portaria pelo SUS, cara. Cara, assim, é até engraçado falar dessa lei que as pessoas acham tão óbvia, né? Mas não era assim, cara. A mamografia ela era feita a partir dos 45 anos, ali da portaria pelo SUS. E já é uma fase avançada para fazer o diagnóstico precoce. E a gente sabe que o câncer de mama, quando a gente tem esse diagnóstico precoce, a gente consegue reduzir e salvar mais vidas, né, cara? E aí a gente conseguiu colocar para 40 anos, e na época, essa portaria, a mulher ia lá para fazer a mamografia em uma mama só. A gente incluiu as duas mamas, né, cara? Então parece que é uma coisa básica, simples, mas assim, a gente acaba ampliando 50% a mais
o diagnóstico precoce ali. A gente consegue realmente salvar vidas ali com essa lei. Aí, cara, eu tenho leis voltadas para a pessoa com deficiência, que é a redução da jornada de trabalho do servidor estadual que tenha filhos com portadores com alguma deficiência, que realmente precise da presença ali dos pais, autor de leis que você garante carros adaptados para pessoa com deficiência para fazer autoescola, guichês adaptados em barcas, trens e metrôs. Tem leis também que estão ali que a gente precisa fazer realmente vigorar em locais que não estão cumprindo. Mas tenho leis estou lembrando agora, até para quem faz escalada, alpinismo, entra em cachoeira, que tem essa garantia de poder ter acesso porque o que acontece em algumas localidades, né, cara? Tem lá a trilha, o trilheiro realmente o trilheiro de verdade, né, que não deixa lixo, que não deixa detrito, pelo contrário, ele até ajuda essas localidades. O montanhista vai lá fazer um condomínio no pé da montanha e não deixa essa pessoa voltar a ocupar esse espaço que ele sempre ocupou, né? Então, garantindo esse acesso às cachoeiras, aos cumes de montanha. Então, assim, cara, eu fui, Cláudio, um deputado bem atuante, cara, em todos os segmentos. Proteção à criança, às crianças desaparecidas, né? Eu tenho leis que as pessoas utilizam hoje, falei aqui algumas, que eu mesmo esqueço de falar que eu fui o autor ou um dos autores. Aqui eu sei que é um polo também, né? Estava batendo um papo com alguns amigos aqui, é um polo de cerveja artesanal, como a região serrana também. Sou autor de leis de incentivo às cervejas artesanais, sou autor de leis de incentivo na redução do ICMS da indústria têxtil também, e por aí vai, cara. Então a gente tem aí uma longa jornada e uma longa caminhada. Se deixar eu falar aqui, eu sou um mala que não vou, eu vou embora, não deixo vocês falarem. Bernardo, depois, então, falando aí um pouco sobre a trajetória, você foi eleito prefeito de Petrópolis, né? E, como você disse, a cidade é uma caixa de ressonância. Agora é região metropolitana, né? Nessas rearrumações que vão fazendo aí sobre as regiões do país. Eu incluí Petrópolis na região metropolitana. Isso. Antes era a única do interior, junto com Campos, por exemplo, que tinha segundo turno. Né? Então, assim, tem uma relevância muito, muito grande para o Estado. E tem suas particularidades. Inclusive você, não enquanto prefeito, mas já como subsecretário estadual de cidades, participou ali daquele período de reconstrução da cidade devido a essa última tragédia agora de fevereiro. Você que foi prefeito da cidade, que sabe que os problemas estruturais, a gente comentava aqui, né, Nogueira, na época daquelas tragédias, por exemplo, uso irregular de espaços na cidade, isso foi uma preocupação na sua gestão? Como que vocês acompanharam essa situação em relação a essa ocupação irregular que acaba levando a essas tragédias? E, enquanto subsecretário, como que você acompanha esse período trágico ali da sua cidade? Então, Arnaldo, eu acho que Campos sofreu junto, Brasil sofreu junto com Petrópolis, né, cara? Acho que o mundo, né? Teve até mensagem da Rainha Elizabeth direcionada para as vítimas, né, cara? Eu, assim, quando você fala, vem rapidinho na minha memória tudo isso que nós vivemos, cara. Mas antes de falar disso, eu vou relembrar o período que eu fui prefeito, né, cara? Que eu criei o SOS Chuvas, o SOS Habitação. Fui o prefeito que mais entregou casas na história de Petrópolis. No período que eu fiquei, eu entreguei quase 1.000 unidades habitacionais. Se tivessem pensado isso há 30 anos atrás, eu deixei prontinho, não deu tempo, né, mas eu deixei prontinho uma questão que todos os municípios, eu vou propor isso, se Deus me permitir voltar a ser deputado, que é uma parceria com o Estado e os municípios, que é o georreferenciamento, cara. Se você vê quantos fiscais tem em Campos, quantos fiscais tem em Talva, quantos fiscais tem na região aqui, são poucos, não dá para ter esse acompanhamento de fiscalização. E o georreferenciamento, cheguei a deixar pronto e licitado. Você faz essa fiscalização
com inteligência, via satélite. Senão você tem, o fiscal está aqui hoje para chegar na outra ponta de Campos, ele vai chegar daqui a um mês. Entendeu? Se for fazendo o trabalho formiguinha, eu só ficar aguardando denúncia. Então, o georreferenciamento, você faz esse monitoramento via satélite online. Opa, está tendo uma movimentação aqui, essa movimentação aqui. E você vai lá, o georreferenciamento não é para atrapalhar, não é para até ajudar. Ó, cara, essa construção aqui, primeiro que ela está irregular, ela está sendo feita errada, ela vai cair. Vamos ajudar, vamos ter um arquiteto social, vamos ter um engenheiro social que você não pode pagar, mas vamos te ajudar. Na minha época, Cláudio, eu ganhei prêmio pela ONU, cara. Você viu, numa cidade resiliente. Você vê, eu estando numa região extremamente, vamos colocar assim, a palavra é o que a gente está vivendo aí, cara. É um açúcar, Petrópolis, né? Se choveu, ela derrete, cara, a região serrana. Né? Então, você receber um prêmio da ONU de cidade resiliente é porque nós fizemos ali o dever de casa. Agora, não é tão simples. Nós conseguimos retirar 1.000 famílias de área de risco. Né? Nós conseguimos conscientizar algumas pessoas, porque muitas das vezes, cara, a casa se tornou de risco. Então, esse SOS Chuvas, o SOS Habitação, que era um grupo de pessoas, parceria com as faculdades, que iam nas casas, nas comunidades, orientar, conversar. Porque, assim, às vezes, o cara fez a casa num local tranquilo, mas essa casa ela se tornou de risco ao longo do tempo, por falta de manutenção, ou falta até de uma calha. Né? Às vezes, uma calha, ou até uma vegetação, um tipo de vegetação, Sérgio, plantada errada atrás da casa. Se você planta a bananeira, a chance dessa casa cair é muito maior do que você plantar um outro tipo de vegetação, que o bambu. Então, são questões simples e pontuais que fazem a diferença ali. Então, assim, dentro da medida da minha limitação, nós fizemos o dever de casa. Agora, isso é um problema de mais de 50, 60 anos para trás, cara. Então, assim, fizemos o dever de casa, deixamos pronto já o referenciamento, ganhamos prêmio, entregamos casa, fizemos planejamentos. Mas, se você vê algumas localidades que foram atingidas nesse período, foram localidades que não eram consideradas área de risco. Né? Nós colocamos as sirenes para funcionar, nós fizemos o dever de casa ali. E assim, como outras localidades, como o Japão, como outros países que tem que ter esse entender que as áreas tem que acompanhar as sirenes, tem que ter o treinamento que nós fizemos para as pessoas saírem, e as pessoas acabam não respeitando isso. Mas, em especial, essa foi uma chuva muito diferente e atingiu localidades, sim, que já eram conhecidas de risco, tinham suas sirenes, mas atingiu localidades também que não eram área de risco. E aí, o que eu falo com isso, cara? Que o governador Cláudio Castro tem sido, seu xará, Cláudio, tem sido um divisor de águas nesse momento, cara. Então, voltando ao que a gente falou aqui, que Campos chorou, o Brasil chorou, o mundo chorou com Petrópolis, cara. Mas não adianta ficar só ali no choro e na lamentação. Precisa ter o poder de ação e de reação. Então, cara, eu, na época, estava como subsecretário da cidade e fui ali um elo entre o governo do estado e Petrópolis, cara. E o governador chegou primeiro que o prefeito lá. O governador, ele chegou no dia, chegou o André Ciliano, chegou o comandante-geral dos bombeiros, Coronel Leandro, e eu fui um dos elos, uma das pessoas que monitorava. Se eu não me engano, acho que o governador estava até para essa região, cara. E ele feriu todos os protocolos de segurança, pegou o helicóptero, voou com chuva e à noite e chegou em Petrópolis ainda no calor do momento. No dia seguinte, nós já tínhamos uma movimentação de mais de 300 máquinas, um número muito significativo de bombeiros, e no momento que nós chegamos na pior localidade, que era o Morro da Oficina, cheguei junto com o governador, o bombeiro estava fazendo resgate de pessoas ainda com vida ali. Então, se não fosse essa movimentação tão grande
do governador Cláudio Castro, eu sendo esse elo, nós teríamos um número maior ainda de vítimas e Petrópolis não estaria se reerguendo. Hoje o governador Cláudio está colocando entre obras que já estão acontecendo, né? Não é nenhuma promessa de novas obras, coisas que já estão acontecendo. Ele colocou ali em torno de entre empréstimos para empresários, porque as empresas precisam se erguer, precisam de dinheiro do governo do estado. Entre obras, entre maquinários, entre bombeiros, mais de 800 milhões que o governo quase uma folha inteira do orçamento, o governador está colocando lá. E as obras mais caras e mais complexas que o município não tinha condições de fazer, contenções de pedras, né, reerguendo a entrada da cidade, é o governo do estado que está fazendo. É difícil falar aqui, porque a população que está escutando, eu sei que está chegando na rede social também, mas as pessoas não conhecem as localidades, mas vale a pena falar algumas aqui e até convidar o povo de Campos e de arredores que pode voltar a Petrópolis. Eu vou falar um lugar que todo mundo fala, esse eu conheço, Sérgio. A Rua Tereza. Se não fosse o governador Cláudio Castro, a gente ser esse ralo lá, a Rua Tereza estaria fechada até hoje, cara. Se você vê, tinha toneladas e toneladas, pilhas e pilhas de lama, destroços de carros, e a Rua Tereza estava totalmente fechada. E ali tinha iminência de obra, de pedras que iam cair, as pessoas estavam com medo de voltar à Rua Tereza. Então eu falo para você que está ouvindo o Folha FM, que vocês podem voltar à Rua Tereza. A Rua Tereza ela está totalmente desobstruída. Né? A Rua Tereza é o maior shopping a céu aberto da América Latina, né? Que a gente vai, às vezes, lá, fica lá na Boêmia, Cláudio, tomando uma cervejinha artesanal, e as esposas vão lá fazer compras na Rua Tereza. Então, assim, chamar as pessoas que a Rua Tereza... Muito cansativo, né, cara? Muito cansativo esse passeio. Então... Ô, Bernardo, deixa eu colocar uma situação aqui, parece óbvia, mas assim, nós tivemos 2011, uma tragédia gigantesca naquela região. Quem foi em Nova Friburgo, Teresópolis e também Petrópolis. Mas mais de 1.000 pessoas mortas, 900 mortas, com mais 100 desaparecidas em 2011. Você foi prefeito em 2016. Isso. 2017. A eleição de 2016, né? Assumiu em 2017. A pergunta parece óbvia. Você citou já o referenciamento. Se bem que, por outro lado, não tão óbvia, porque é serrano. Lá a região é serrana. Para você achar uma planície lá é bem diferente daqui. Agora, por que não existe, ou se existe, aí você pode confirmar para a gente, ou se tem falha, num programa de prevenção a moradias nesses locais? Porque eu não acredito que a prefeitura aprove um loteamento numa área de risco. Tenho certeza que não aprova. Mas aí é invasão, é aquele puxadinho que a gente faz. Você tem razão e é falho, tá? Agora, sim, em especial em 2011, eu vou falar por Petrópolis, né? O Vale do Cuiabá. O Vale do Cuiabá é um local, tem casas simples e tudo, mas é um local de gente... estribada, vamos falar assim, com dinheiro, né? E ali não era considerado uma área de risco ali, o Vale do Cuiabá. Então, assim, em especial, algumas localidades e tudo, que quando acontece o problema, não é considerado área de risco. Então, precisa ser feito... Já existe um estudo, eu entreguei um estudo com áreas, ampliando as áreas de risco. Fiz esse estudo até quando fui secretário de habitação, não só de Petrópolis, mas de outras localidades. Mas precisa ter um estudo mais profundo, com geólogos, geotécnicos, assim, para ampliar essa localidade de área de risco. Porque, em especial, o Vale do Cuiabá, onde teve o problema em 2011, não era considerado uma área de risco. Entendeu? Agora, voltando para o outro lado, com áreas que nós sabemos que são de risco e tudo, eu fiz ali meu dever de casa, né? Agora, é importante que isso não seja uma coisa só de um governo, que isso seja uma
plataforma realmente de vida da população daquela região, cara. O governo do estado ele entregou muitas casas em Teresópolis, entregou muitas casas em Friburgo e em outras regiões ele também. O secretário de Obras do Estado do Rio de Janeiro, e aí eu tive uma influência nesse projeto também, e o governador do estado, Cláudio Castro, criou o programa Casa da Gente, cara, que tá fazendo um grande investimento de construção de casas, de unidades habitacionais. Agora, muitas das vezes o estado quer construir, cara, e não tem a contrapartida do município, o município demora a entregar uma documentação, e aí a burocracia do poder público, cara, trava isso. Então, assim, o governador Cláudio, né, não adianta a gente ficar só olhando para trás. Vamos falar, há sim uma falha muito grande na política habitacional. Se isso tivesse sido pensado, se o georreferenciamento tivesse sido feito há 10 anos atrás, a realidade de hoje seria diferente. Né? Se tivesse sido implantado o engenheiro e o arquiteto social há 10, 15, 20 anos atrás, a realidade seria diferente. Se tivesse sido feito um trabalho de política de entrega de casas há 20 anos, há 30 anos atrás, a realidade seria diferente. Agora, olhar hoje para uma comunidade e falar que vai retirar, que vai fazer, que vai acontecer, é história, cara. Não é tão simples assim. Entendeu? Agora, tem que ter, né, e aí eu tiro o chapéu aqui para o governador Cláudio Castro, esse programa, que é o Casa da Gente, de ser fortalecido em todo o estado do Rio de Janeiro. E para a região serrana, tem sido feito, entendeu? Já está sendo feita uma busca ativa de áreas, já está sendo tirada toda a documentação, já está sendo feito o trabalho para a construção de casas. Agora, você vê que teve problema em Nova Iguaçu, que teve problema de chuvas e cheias em diversas outras localidades. Campos tem, aqui, ó, conhece muito melhor do que a gente conhece como reportagem, ele conhece como ex-executivo Sérgio Mendes. Ele sabe que o problema aqui é outro, é Ribeirinha, população ribeirinha. Você vai ali em Ururaí, né, são os diques, né, Arnaldo? Obrigado. Você tem um rompimento de um dique aí, já era, meu amigo. Aí, aqui, 3 vendas, né? Você rompe o dique ali, já era, vai embora. Então, cada município do estado com a sua realidade. Agora, é importante realmente pensar. O importante é botar um freio no avanço de novas moradias. E eu vou te falar, o georreferenciamento ele ajuda muito isso com tecnologia. Com inteligência. Você está olhando todo dia sem ter que. Com inteligência. Perfeito. Entendeu? É uma boa solução. E eu vou te falar, cara, a gente chegou a iniciar esse trabalho a interesse até do Tribunal de Justiça na época, né? Não sei agora o novo presidente, tudo, mas do presidente do Tribunal de Justiça, na época queria bancar um convênio com uma universidade e os municípios, cara. Então, assim, há um interesse, e assim, essa é uma plataforma que eu quero abraçar, há um interesse grande de outros órgãos, de outras instituições abraçarem esse tema, cara. Entendeu? Que é um tema, assim, um bispo da igreja muito inteligente falou isso, que é um tema muito importante nesse período. E aí depois vem a síndrome do céu azul, cara, né? Voltou o período da estiagem, né? O céu está azul, todo mundo acaba esquecendo esse tema. Nós estamos falando desse tema aqui no período da síndrome do céu azul, porque agora saiu do período das chuvas e tudo, mas assim, nós estamos trabalhando na região com disposição. E aí não é só em Petrópolis, mas em toda a região serrana. Através do secretário de Obras do Estado do Rio de Janeiro, na época eu estava na subsecretaria das cidades, o governo não me pediu para cuidar daquela região, nós retomamos diversas encostas que estavam paradas desde 2011. Perfeito. Eu vou te pedir licença, meu caro Bernardo Rossi, ex-prefeito de Petrópolis e pré-candidato a deputado estadual. No próximo bloco a gente vai entrar mais nesse assunto da área estadual. Vambora. Onde você também teve 2 pastas, passagem por 2 pastas, uma como secretário, outra como sub, e a gente volta para continuar conversando com você aqui no Folha no Ar, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano.
Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição, agora com Plínio Bacelar Vacina, uma clínica especializada em vacinação. Aproveite, são 7h50. Steel é com a Terra Mar. Roçadeira Steel a gasolina, R$ 999. Serra Mármores Maquita, 1.400.